Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que vocês estão acessando, como eu sempre digo, o que importa é que vocês estejam acessando a nossa sala de aula. E por isso que esse vídeo de hoje começa com um puxão de orelha. De leve, né? Um puxão de orelha à distância, como nosso curso. Mas por perceber que nas duas últimas aulas a gente teve uma participação muito pequena dos alunos no curso. Isso na sala de aula virtual, né? Isso é muito ruim, porque mesmo que você confie que o seu estudo pessoal em casa, né, a leitura do material, do caderno didático e a sua observação de pesquisa pela internet e por outros meios possa dar conta de algumas dúvidas e algumas demandas, é sempre interessante acessar a sala de aula virtual, porque ali estão sendo debatidos os temas relevantes para o curso, tanto para o aprendizado de vocês, quanto para as próprias avaliações, né, as ADs e as APs. Então eu fiquei até um pouco preocupado porque esse sumiço se deu um pouco logo depois da nossa AP1 e eu fiquei até preocupado de vocês não terem achado que não foram bem na AP1. Eu vou pegar as provas essa semana para corrigir, então ainda não tenho um comentário assim mais embasado assim para fazer para vocês, mas o que eu posso adiantar é que pelos comentários que eu tinha visto nos fóruns anteriores à AP1 e pelas próprias questões que foram elaboradas para essa prova, eu acredito que todos que participaram ali dos fóruns e que visitaram a sala de aula naqueles momentos anteriores devem ter saído minimamente bem, porque as discussões as questões da prova foram muito ligadas às discussões que a gente realizou na sala de aula virtual. Então, deixo aí então isso como mais um incentivo para vocês voltarem aí a participar da nossa sala de aula virtual. Não nos abandone, não me abandone, eu estou aqui no domingo, 10 e meia da noite, agora aqui no relógio do notebook, estou gravando esse vídeo para vocês, para falar já um pouco da nossa próxima aula e aproveitando para fazer esse pedido a vocês que não abandonem aí a sala de aula virtual e já também anunciando, depois eu vou falar disso com mais calma, mas já anunciando que no dia 18 de abril, que é um sábado, eu vou estar presencialmente no polo de Piraí para uma visita técnica aí do CEDERJ, né? E caso algum aluno que esteja no curso aí more na cidade, ou seja do polo e queira aparecer lá nesse dia, vai ser um prazer também trocar uma ideia pessoalmente com vocês. Bom, esse era o puxão de orelha, bem carinhoso até, né? Mais do que os que eu levava na minha graduação, mas o meu estilo é esse, só para chamar a atenção mesmo de vocês para a importância para a formação de vocês dessa discussão sobre os temas do curso na sala de aula virtual, com as ferramentas todas e com todas as possibilidades que ela proporciona. Bom, a nossa próxima aula na sala de aula virtual, que é a aula 8, ela engloba duas aulas do nosso caderno didático. São as duas aulas referentes ao Luandino Vieira, um grande romancista, um grande escritor, prosador angolano, que talvez seja um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa. Não estou falando africana em língua portuguesa, estou falando da literatura em língua portuguesa mesmo. E tem uma importância abissal assim para esse momento do pré-independência, no sentido geral das letras africanas de língua portuguesa, não só do angolano, porque talvez seja Luandino o escritor de prosa que consegue de maneira mais eficaz e coerente fazer essa imbricação do discurso estético com o discurso engajado. O Luandino tem muitas características, é um autor de uma vasta produção, então não é uma coisa que a gente consiga explicar ou discutir num pequeno vídeo de minutos. Né? A minha intenção não é essa com esse vídeo, a minha intenção é fazer primeiro uma apresentação para vocês e pedir aí, solicitar que vocês leiam com bastante atenção o material didático, os cadernos didáticos, porque o Luandino é um autor realmente fundamental aí, fulcral principalmente para esse ponto de virada que a gente vai começar a ver do pré-independência para a independência e pós-independência. Bom, então vamos lá. As primeiras grandes características do Luandino
são ligadas à questão da estrutura linguística, né? O Luandino vai trabalhar muito, vai desconstruir muito, até naquela ideia do Manuel Rui, a gente sempre acaba voltando no eu, outro, invasor, mas o Luandino vai trabalhar muito com a construção de uma linguagem literária, escrita em língua portuguesa, entre aspas, né? Mas bastante desconstruída pelas línguas angolanas, principalmente o Kimbundu, né? Então, já temos uma fratura nesse sentido, porque uma fratura ideológica importante naquele momento, porque o Luandino vai trabalhar com uma linguagem literária construída na base da língua do colonizador, mas profundamente modificada, principalmente e modificada pelos falares angolanos, principalmente pelos falares de Luanda, né, da capital de Angola. Então a gente tem uma primeira grande característica, que é o trabalho linguístico, a construção de uma linguagem própria, né, literária própria, que acaba dialogando diretamente com a questão política e social daquele momento. O trabalho do Luandino, há muitas teses, inclusive teses de doutorado, dissertações de mestrado, que comparam o trabalho do Luandino com o trabalho feito pelo Guimarães Rosa no Brasil, né? E há outras que expandem isso para Luandino, Guimarães e Mia Couto. Mia Couto a gente vai ver um pouco mais à frente no nosso curso, em Moçambique, vai fazer algo similar, né? Com relação à construção da linguagem. E aí a gente tem na obra do Mia, nas entrevistas do Mia, a gente já percebe diretamente o Mia falando, né, que foi teve como grandes influências, se essa for a melhor palavra, o Landino Guimarães e o Manuel de Barros e outros, mas o Landino Guimarães sempre aparecem aí nesse escopo. Então, o Landino, a primeira coisa que a gente tem que perceber na leitura de um Landino Vieira, para começar a compreender aquele universo literário, é o trabalho que ele tem com a linguagem. A segunda questão é perceber que o Landino vai trabalhar com personagens que são típicos de um espaço urbano, né? Se assim podemos chamar Luanda naquele momento, mas que conseguem captar em pequenas histórias ou em histórias extremamente de temas extremamente universais a atmosfera política e a atmosfera social que é aquele momento do pré-independência, do imediato pré-independência, já de uma luta armada constituída, dos ódios muito aflorados, né, das definições já muito maniqueístas, como isso interferia na formação e no andamento cotidiano daquela sociedade. Então, talvez por isso tenhamos escolhido aí para vocês, dentre tantas possibilidades da obra do Landino, principalmente do pré-independência, contos de dois livros específicos, um chamado A Cidade e a Infância, até para recuperar um pouco aquela lógica que a gente vem comentando aqui, da importância do personagem mais novo, do personagem mais velho, para a construção dessas literaturas, e o outro livro é um livro chamado Luanda, que é um livro que vai dar um problemão para o Luandino naquele momento. Eu vou contar esse caos aí depois, mas que também é profundamente representativo para entendermos aí a importância da obra do Luandino para todo esse processo de libertação. Então, é importante a gente perceber algumas coisas aí nesses livros, né, em contos que a gente já analisou até aqui nesse curso. Um exemplo disso é um conto que está na primeira aula, né, que é A Fronteira do Asfalto, que é um conto do Landino do Cidade e a Infância, que tem até uma coisa meio shakespeariana, também é uma linha de estudo muito corrente para análise da obra do Landino, e essa linha shakespeariana, nesse conto, trabalha até um pouco com uma ideia do romance proibido, do Romeu e Julieta, mas que já demarca bem os espaços sociais do branco e do negro, e trabalha a ideia de fronteira do asfalto, né, da ruptura, até onde vai a cidade, a civilização, e onde começa o espaço dos nativos que estavam ali marginalizados. Esse trabalho do Landino com o espaço urbano é impressionante, porque a gente consegue perceber nessa universalização dos temas dentro desse espaço que muitos dos seus textos hoje ainda são muito representativos, não só para aquelas ex-colônias portuguesas dos países, mas quando a gente vai discutir temas como preconceito,
como preconceito racial, social, né, enfim, dentro da escola. Então, o livro A Cidade e a Infância, que é uma coletânea de contos, está publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras, e eu recomendo muito, assim, recomendo fortemente para os futuros professores ou os que já são, né, que estão aqui no curso, que pretendem trabalhar literaturas africanas de língua portuguesa com seus alunos, porque os contos, além de serem temas corriqueiros, trabalham com questões muito presentes no nosso cotidiano, eles acabam tendo uma linguagem jovem por conta dessa temática da infância estar muito presente. Então fica aí essa dica também. No Luanda a gente tem um conto muito emblemático, assim, que é sempre citado e estudado quando a gente está pensando num curso de literaturas africanas, que é a história do ovo e da galinha. É um conto engraçadíssimo, né, de uma briga de vizinhas e tal, por conta da, da, da percepção de quem é o dono do ovo, né? Se é a dona da galinha ou a dona do quintal que o ovo foi posto. E a partir dessa discussão que começa a envolver todo mundo ali daquela rua, daquele espaço, né? E a discussão, a gente percebe que o Londrino está muito preocupado em marcar dentro de um determinado território social todas as marcas e legados, digamos assim, que vão se fortalecendo e vão se consolidando para permanecer posteriormente ao período colonial, né, ficando claro ali quais são os limites e quais são as questões, os limites que permitem entrar ou não entrar determinados conceitos e quais conceitos já estão inseridos ali dentro daquele espaço ligados ainda ao colonizador, né, sempre no sentido antitético. Então, esse conto é muito engraçado, ele termina com uma cena muito bonita, não vou dar um spoiler aqui para vocês, mas ele termina com uma cena muito bonita que é um trabalho típico do Landino, que é construir, através das palavras, através da linguagem, mesmo num espaço narrativo, uma construção imagética muito forte, muito poética até. É muito ligada à construção da escrita poética. E o final desse conto é um exemplo disso, porque ele trabalha com uma imagem muito simples, mas que acaba revelando e propondo diversos outros conceitos. Então, é um conto também representativo desse livro, mas há outros contos no ano importantes e, se possível, espero que vocês consigam ler. A gente tem o material já dentro das aulas e tem o material que a gente pode disponibilizar para vocês. E como são livros que estão publicados no Brasil, são livros que eu recomendo que vocês comprem, adquiram, enfim, peçam de amigo oculto, alguma coisa do tipo, porque vocês vão realmente gostar das leituras e utilizá-las posteriormente nos seus planos de aula. Disso eu tenho absoluta certeza. Vale então, vou deixar aqui algumas curiosidades sobre o Landino Vieira. O Landino Vieira tem grande parte de sua obra escrita no cárcere. Ele é preso como terrorista, né? Ele era um dos intelectuais que participavam do movimento pela libertação de Angola. E ele é preso como terrorista e fica muito tempo encarcerado até a independência. E boa parte das suas obras é produzida nesse período e engavetada ou censurada. Então ele é uma coisa até curiosa mercadologicamente, porque após 74, 75, né, ele tem uma série de livros lançados, quase como uma enxurrada de livros, mas todos foram escritos anteriores a isso. E aí acaba a gente sendo essa enxurrada, não só do Landino, mas de outros autores também nas 5 colônias, né, nas 5 colônias, de produções que foram censuradas ou engavetadas por motivos óbvios. E a gente vai ter uma produção logo do pós-independência que ainda é um reflexo muito grande do pré-independência. Isso é uma curiosidade que a gente vai ver nas aulas seguintes, até para entender por que esse início do pós-independência é um pouco incipiente em termos de publicações ou de novidades, por conta da grande carga ainda de escrita literária que se tinha para divulgar do pré-independência. O Luanda, por exemplo, foi premiado por uma associação de escritores portugueses na Metrópole, como o livro de prosa daquele ano. E foi isso, inclusive, que
causou aí a prisão de muitos desses intelectuais que votaram. A gente tem que lembrar que o Partido Comunista Português, que estava ali se opondo ao salazarismo, era muito ligado também a esses movimentos de libertação. E o livro do Landino é uma pérola literária, enfim, independente de qualquer situação política, mereceria ganhar qualquer prêmio naquele momento, mas acaba sendo enquadrado aí nesse sentido, e o Landino sofre com essa punição dupla de ter recebido o prêmio e nunca ter recebido. Talvez, por ironia do destino, algumas décadas depois, ele é condecorado com o Prêmio Camões de Literatura, que é o maior prêmio de literatura em língua portuguesa, em prestígio e financeiro, e o Luandino se recusa a receber esse prêmio, alegando questões óbvias, né? E deixa todo mundo meio que surpreso, né? Porque era um prêmio relativamente significante em dinheiro e, ao mesmo tempo, muito significante duplamente significante, né, para ele, por conta dessa premiação do Luanda, naquele momento ainda dos anos de repressão, duplamente significante. E ele acaba recusando o prêmio Camões, que causa uma certa celeuma aí entre os escritores de língua portuguesa. Alguns entendem isso como algo que não foi esperado, né? Enfim, mas a gente também tem que pensar que só guarda na mente e no corpo, né? Marcas daquilo que sofreu quem sofreu. Então, não cabe, pelo menos eu entendo assim, não cabe a mim julgar porque ele não recebeu o prêmio. O importante é eu saber que o Landino é um dos grandes autores da língua portuguesa, independente de ter ou não uma condecoração ou um prêmio financeiro que vai deixar sua conta bancária maior. O Landino fica muito tempo sem escrever, depois do pós-independência. Depois de 75, ele vai passar décadas sem escrever, ele vai se isolar. Ele é um dos muitos intelectuais que participaram daquele momento que vão de certa forma, se desalentar com que aquilo resultou, aquele sonho de liberdade, de construção de uma nação justa e tal, que vai se perder, coisa que a gente vai ver para frente, numa guerra fratricida, guerra civil, movimentos que lutaram juntos, entre aspas, aí, pela libertação e agora se enfrentam pelo poder. Então, só depois de muitos e muitos anos, né, décadas, o Landino volta à escrita e com mais uma pérola literária, um livro excepcional. A gente vai falar disso um pouco mais lá na frente do nosso curso. Então, gente, esse vídeo de hoje era para primeiro puxar um pouco a orelha de vocês e começar a introduzir um pouco vocês nesse universo do Landino. Acho que a escrita de um grande autor não se explica num vídeo ou numa aula presencial ou num curso inteiro, às vezes, né, de muitas e muitas aulas. A escrita de um grande autor só digamos, se consolida para o leitor, para o aluno, para o leitor, enfim, seja lá o que for, a partir do momento que vocês lerem a obra dele e começarem a pensar por si mesmos a partir desses toques, desses links que a gente vai deixando, como é uma obra importante para essas literaturas e para a literatura de língua portuguesa de modo geral. Eu espero muito assim que vocês leiam esse material que está aí nas aulas do caderno didático, regressem à aula 1, comecem até por isso. Eu acho que A Fronteira do Asfalto é um conto rápido, de fácil leitura e extremamente bonito, triste, mas extremamente bonito, né? E aí passem aí depois para a leitura dos contos do Luanda, para a gente discutir nos nossos fóruns, que vão voltar a ser pontuados, né? Vamos ver se assim vocês aparecem, para a gente poder discutir abertamente as ideias e os temas desse curso. Então, gente, muito obrigado pela atenção de hoje. Espero que essa semana seja proveitosa, que vocês regressem lá à nossa sala de aula virtual. E assim que eu pegar as provas e der a primeira olhada, podem ficar tranquilos que eu vou deixar aqui um comentário para deixá-los mais calmos e ver se vocês voltam aí, não se assustam tanto com o Otávio e com esse curso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Boa semana para todo mundo e bons estudos. Até mais.